Hello. Yes. Yes. Hello. Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So the warmest congratulations to you, Maria. Oh my God. Maria Corina Machado, líder da oposição ao regime ditatorial de Nicolás Maduro, foi anunciada como a vencedora do Prêmio Nobel da Paz de 2025. The Nobel Peace Prize for 2025 goes to a brave and committed champion of peace, to a woman who keeps the flame of democracy burning amidst a growing darkness. Segundo o comitê norueguês responsável, a escolha foi feita por seu trabalho incansável na promoção dos direitos democráticos para o povo da Venezuela e por sua luta para alcançar uma transição justa e pacífica da ditadura para a democracia, e a caracterizou como um dos exemplos mais extraordinários de coragem civil na América Latina nos tempos recentes. Hoje você vai entender com a Brasil Paralelo quem é Maria Corina Machado, a figura de maior projeção global contra a ditadura na Venezuela. Nascida em 1967 na Venezuela, Maria Corina Machado é uma das principais vozes da oposição democrática ao regime de Maduro. Formou-se em Engenharia Industrial pela Universidade Católica Andrés Bello em 1989 e se especializou em finanças no Instituto de Estudos Superiores. Iniciou a carreira no setor privado antes de se dedicar à política e à defesa dos direitos civis. Em 1992, criou a Fundação Atenea, voltada ao acolhimento e educação de crianças em situação de rua em Caracas. 10 anos depois, ajudou a criar a Súmate, organização dedicada à promoção de eleições livres e transparentes, conhecida por treinar observadores eleitorais e fiscalizar votações no país. Em 2010, foi eleita deputada da Assembleia Nacional com recorde de votos, mas foi expulsa do cargo em 2014 pelo regime chavista. Desde então, lidera o partido Vente Venezuela e foi uma das fundadoras da aliança Soy Venezuela, que reúne forças pró-democracia de diferentes correntes políticas. Em 2023, Corina Machado anunciou sua candidatura à presidência da República, mas teve a inscrição barrada pela ditadura de Maduro. Ela havia sido a vencedora das prévias da oposição com mais de 90% de apoio e era a favorita para vencer Maduro em 2024, mas foi inabilitada para ocupar cargos públicos por 15 anos numa decisão controversa do Supremo Tribunal de Justiça em janeiro de 2024. Ao anunciar o prêmio para Maria Corina, o presidente do comitê, Jörgen Watne Friednes, reforçou: é precisamente isso que está no cerne da democracia, nossa disposição compartilhada de defender os princípios do governo popular, mesmo discordando. Em um momento em que a democracia está ameaçada, é mais importante do que nunca defender esse ponto em comum. Citando os esforços inovadores e corajosos, pacíficos e democráticos da oposição nas eleições de 2024 na Venezuela, quando reuniu as atas de votação para contestar o resultado e deixar evidente a fraude do regime através de uma auditagem com as atas impressas. Debo decir algo, el 100% de las actas que transmitió el Consejo Nacional Electoral las tenemos. No sé dónde salieron las otras. Todas las que transmitieron las tenemos. Y toda esta información coincide. ¿Saben en qué? En que Edmundo González Urrutia obtuvo el 70% de los votos de esta elección y Nicolás Maduro el 30% de los votos. Esta es la verdad. Os documentos, atestados por diferentes órgãos independentes, apontaram a vitória do candidato da oposição, Edmundo González. Mas Maduro resistiu e declarou sua terceira reeleição,
horas após o fechamento das urnas, sem apresentar as provas exigidas pela lei venezuelana. Até hoje, o regime de Maduro não disponibilizou as atas eleitorais oficiais para verificação. O episódio foi apenas mais uma das anomalias na corrida eleitoral. Cerca de um ano antes, Maria Corina, já o nome mais popular da oposição, havia sido declarada inelegível ao lado de outros opositores pela Controladoria Geral do país, que, assim como a maioria dos órgãos públicos da Venezuela, está aparelhada pelo regime. A decisão foi justificada por irregularidades administrativas da época em que ela foi deputada, de 2011 a 2014. A medida, imposta em 2015, tinha vigência de apenas um ano, mas foi estendida, supostamente porque ela apoiou sanções dos Estados Unidos contra Maduro. O pleito, no final de julho de 2024, foi marcado pela notável falta de transparência e a reeleição de Maduro amplamente contestada internacionalmente. No Brasil, pressionado pela imprensa e pela opinião pública, o presidente Lula se pronunciou de forma dúbia sobre as eleições na Venezuela. Eu só disse a vocês que houve aqui nesse país, eu fui impedido de concorrer às eleições de 2018. Ao invés de ficar chorando, eu indiquei um outro candidato e disputou as eleições. Eu fazia tempo que não era na Venezuela, mandei o Celso Amorim lá. Conversar com empresários, conversar com jornalistas, conversar com a oposição, como ele conversou, para votar e me dar uma imagem de como é que está a Venezuela. O que o Celso me disse é que nunca viu, desde o tempo que a gente frequenta a Venezuela, uma tranquilidade, porque ele conversou com a oposição, com os partidos de oposição, com o empresário, com o jornalista, que está tendo a Venezuela. Vai ter eleições agora. Não é possível que não tenha um mínimo de democracia na Venezuela. Por que o senhor, seu governo e parte da esquerda brasileira tem tanta dificuldade em considerar a Venezuela uma ditadura? Olha, deixa eu lhe falar uma coisa. A Venezuela, ela tem mais eleições do que o Brasil. A Venezuela, desde que o Chávez tomou posse... Mas eleições não garantem democracias, né, presidente? Deixa eu lhe falar uma coisa. O conceito de democracia é relativo para você e para mim. A Venezuela enfrenta instabilidade política há muitos anos. Desde a ascensão do presidente Hugo Chávez, houve uma guinada autoritária no país. Lentamente, passo a passo, a democracia foi sendo corroída e as instituições aparelhadas. Em 1999, o governo Chávez convocou eleições para uma Assembleia Constituinte, que concedeu a si mesma o direito de dissolver todas as demais instituições do Estado, inclusive a Suprema Corte. Temendo pela própria sobrevivência, a Suprema Corte consentiu e decretou que a iniciativa era constitucional. A presidente do órgão, Cecília Souza, renunciou, declarando que a corte tinha, abre aspas, cometido suicídio para evitar ser assassinada. Mas o resultado é o mesmo. Ela está morta, fecha aspas. 2 meses depois, a Suprema Corte foi dissolvida e substituída por um novo Tribunal Supremo de Justiça. E em 2003, o governo Chávez expandiu o Tribunal Supremo de 20 para 32 membros e preencheu as novas cadeiras com revolucionários leais. A estratégia deu certo. Ao longo dos 9 anos seguintes, nem sequer uma única decisão do Tribunal Supremo foi contra o governo. O regime chavista se tornou mais repressivo depois de 2006, fechando uma importante emissora de televisão, prendendo e exilando políticos, juízes e figuras da mídia oposicionistas com acusações dúbias e eliminando limites aos mandatos presidenciais para que Chávez pudesse permanecer indefinidamente no poder. Quando Chávez, então já debilitado devido a um câncer, foi reeleito em 2012, a disputa foi livre, mas não justa. O chavismo controlava grande parte da mídia e usou a vasta máquina do governo em seu favor. Um ano após a morte de Chávez, seu sucessor, Nicolás Maduro, ganhou outra eleição questionável e, em 2014, seu governo prendeu um dos principais líderes da oposição. Leopoldo Lopes foi preso e acusado de incitação à violência durante uma onda de protestos contra o governo. Autoridades do governo, no entanto, não apresentaram nenhuma prova de incitamento, alegando em certo momento que a incitação havia sido subliminar. Você pode descobrir como o regime de Nicolás Maduro silencia a oposição assistindo ao episódio A Face Oculta de Nicolás Maduro, que está disponível aqui no canal da Brasil Paralelo. Se estiver gostando do vídeo, deixe um like. Isso sinaliza para nós que você assistiu até aqui e que podemos seguir produzindo mais conteúdos neste formato.
Muito se especulava sobre a possibilidade do prêmio ser concedido a Donald Trump por seu esforço em encerrar sucessivos conflitos e guerras em várias regiões do mundo. The letter I sent to the Nobel Prize Committee, it's nominating you for the Peace Prize, which is well deserved, and you should get it. Parte da mídia fez questão de destacar a notícia do prêmio à Corina como uma derrota para Trump e para a direita. Vale lembrar, no entanto, que a venezuelana foi indicada ao prêmio por um grupo de senadores e deputados do Partido Republicano dos Estados Unidos, inclusive por Marco Rubio, secretário de Estado e braço direito de Trump para assuntos relacionados à América Latina. Na carta endereçada ao Comitê Norueguês do Nobel, datada de 26 de agosto de 2024, os congressistas justificam que ela arriscou tudo para reavivar o ânimo do povo venezuelano, que antes estava abatido. Eles sofreram 25 anos de opressão, tortura, assassinato e privação econômica nas mãos do regime Chávez Maduro, que sistematicamente minou as instituições democráticas e perpetuou uma crise regional de proporções monumentais. Machado se destaca como um farol de esperança e resiliência, afirma o documento. Ainda segundo os republicanos, sua liderança é fundamental na mobilização de apoio nacional e internacional para uma resolução pacífica da atual crise de fraude eleitoral. Seus esforços incansáveis para defender eleições livres e justas e chamar a atenção para as violações de direitos humanos que ocorrem sob o regime atual incorporam os próprios princípios que o Prêmio Nobel da Paz busca honrar, diz o texto. A própria Maria Corina dedicou o prêmio ao presidente americano. During the past months, U.S. President Donald Trump has repeatedly said he deserves the Nobel Peace Prize and he'd like to have it. In the long history of the Nobel Peace Prize, I think this committee have seen any type of campaign, media attention. We receive thousands and thousands of letters every year of people wanting to say what for them leads to peace. I ended 7 wars, dealt with the leaders of each and every one of these countries, and never even received a phone call from the United Nations offering to help in finalizing the deal. 4 presidentes americanos já foram laureados: Theodore Roosevelt, Woodrow Wilson, Jimmy Carter e Barack Obama. Aqui não demorou para o anúncio virar polêmica, com políticos ligados à esquerda dizendo que vergonha e parte da mídia classificando Maria Corina como golpista e até a chamando de Bolsonaro venezuelana. Até o momento, não há manifestações do governo brasileiro sobre a premiação de Corina. Lula se recusa a condenar a ditadura de Maduro. O Prêmio Nobel da Paz é concedido anualmente pelo Comitê Norueguês a pessoas ou instituições que contribuíram de forma significativa para a paz mundial. É entregue em Oslo em 10 de dezembro, aniversário da morte do industrial sueco Alfred Nobel, que fundou a premiação em seu testamento de 1895. Maria Corina se tornou a 20ª mulher a ganhar o Nobel, concedido desde 1901. O prêmio deste ano foi anunciado como uma forma de jogar luz ao avanço do autoritarismo em diferentes partes do mundo nos últimos anos. E pode ser entendido como uma chancela e um reconhecimento internacional sobre o regime ditatorial da Venezuela. Vivemos em um mundo onde a democracia está em retrocesso, onde cada vez mais regimes autoritários desafiam as normas e recorrem à violência, afirmou o comitê. Observamos as mesmas tendências globalmente: Estado de Direito violado por aqueles que o controlam, imprensa livre silenciada, críticos presos e sociedades empurradas para o regime autoritário e a militarização. Em 2024, mais eleições foram realizadas do que nunca, mas cada vez menos eleições são livres e justas, afirma o anúncio do comitê da premiação. A Brasil Paralelo foi até a Venezuela para entender como a população vive nesse regime e gravamos o documentário Infiltrados Venezuela. Mas, apesar de ser exclusivo para membros assinantes, liberamos esse conteúdo na íntegra especialmente para você. Para ter acesso gratuito, basta apontar o seu celular para o QR Code que está aparecendo no canto da tela ou tocar no link da descrição. E não se esqueça de se inscrever no canal da BP. Todos os dias, conteúdos novos iguais a esse para você.